Tem pescador que pesca pelo prazer, tem quem pesque pelo desafio, e tem aqueles que pescam só para poder contar a história depois, e contar do jeito mais mentiroso possível. No episódio de hoje, você vai conhecer um sujeito que diz que enfrentou um pato bravo, pescou uma mochila misteriosa e ainda voltou sem um peixe para contar vantagem. Será que aconteceu mesmo? Ou é mais um caos daqueles bons de boteco? Solta a linha, prepara a risada, porque tá começando mais um Contos do Anzol, o canal onde toda mentira de pescador ganha vida. Meu nome é Dito Teles, mas por essas bandas ninguém me chama pelo nome. Sou conhecido como Dito Barriga de Lambari. Dizem que é por causa do formato, magro, meio curvado e com a barriga sempre roncando. Mas eu prefiro acreditar que é porque sou arisco e difícil de pegar. Igual ao danado do Lambari mesmo. Tenho 61 anos, moro em Iturama, Minas Gerais. E desde os 12 eu pesco em tudo que é rio da região. Se tem água e promessa de peixe, pode saber que eu já dormi na beirada dele, com o anzol na mão e uma garrafa de cachaça por perto. Essa história aqui aconteceu numa sexta-feira, quando resolvi ir para o Rio Grande com dois amigos, o Tonhão da bicicletaria e o Zé Quati. O Tonhão é um homem grande, forte, mas tem o cérebro do tamanho de um anzol número 8. Já o Zé Quati é ligeiro, magrelo, e fala tanto que espanta até os peixes. Era véspera de lua cheia. Eu tinha ouvido de uma benzedeira da cidade que, naquelas noites, os peixes ficavam mais folgados, mais fáceis de pegar. Besteira? Pode até ser. Mas pescador que é pescador respeita até superstição de formiga. Nos encontramos às 5 da manhã, no posto do Juca. Cada um com sua tralha de pesca, barraca, farofa de frango e cerveja quente. O Tonhão, como sempre, esqueceu a vara de pesca. Disse que confiava no método ancestral dele, que era improvisar com bambu. Eu já sabia que aquilo ia dar confusão. Chegamos no ponto do rio por volta das 7 da manhã. O sol já rachava, o chão estava seco igual boca de velho sem dente. O cheiro do mato era forte, um misto de capim molhado e peixe velho, perfume que, para mim, é melhor que qualquer coisa que vendam em loja de granfino. O rio estava bonito, meio barrento, mas com uns peixinhos pulando já na beirada. A gente montou acampamento perto de uma curva do rio, onde, diz a lenda, um pescador uma vez fisgou um surubim tão grande que o barco virou. Claro que ninguém viu, só ele. A primeira esquisitice do dia foi quando o Tonhão, ao fincar a vara de bambu improvisada na margem, encontrou uma ferradura enferrujada enterrada na areia. Disse que aquilo era sinal de sorte. Eu falei, se isso aí trouxer peixe, eu como meu boné com farinha. Montamos tudo com tranquilidade. O Zé Quati cantava moda sertaneja desafinado, o Tonhão tentava abrir uma lata de sardinha com uma colher, e eu já estava com a vara na água, jurando que sentia um puxão que não existia, mas tinha alguma coisa no ar. Não sei explicar. O mato fazia um barulho estranho, como se alguém estivesse rindo, bem baixinho. E não era o Quati, que estava com a boca cheia de torresmo. Foi ali, naquela paz mentirosa, que começou uma das pescarias mais absurdas da minha vida. E eu juro, tudo o que vou contar aqui é mentira só pela metade. A primeira linha d'água a gente jogou com fé. Eu botei uma isca de minhoca gorda que eu mesmo cavei atrás do galinheiro. O Zé Quati preferiu massa de pão com pinga. Dizia que os peixes gostavam de farra também. Já o Tonhão, com aquele bambu mal cortado, resolveu usar uma tira de carne seca que achou na mochila, que provavelmente estava ali desde o Natal retrasado. O sol já subia quente, queimando a nuca da gente. O Zé abriu a primeira cerveja com os dentes e metade da espuma voou no olho dele. Ele começou a xingar tão alto que até uma capivara que bebia água lá adiante saiu correndo assustada. Eu falei, ô Quati, se continuar gritando assim, vai pescar só eco. Enquanto isso, o Tonhão lutava com o anzol, tentava amarrar a linha, mas com a mão grossa igual rocha e uma paciência de tatu em rodovia, só fazia embolar tudo. Depois de uns 5 minutos de luta, ele levantou a vara e tava com mais nó do que a corda de pular da minha neta. Zé, claro, caiu na risada. O Tonhão,
Isso aí é para pescar peixe ou para enforcar sogra? Enquanto os dois brigavam com as tralhas, eu relaxei. O barulho da água correndo, o cheiro de terra molhada misturado com fumaça da fogueirinha que o Quat acendia para esquentar linguiça. Aquilo tudo era poesia para mim. Cada pio de passarinho era música. Cada mosquito zunindo no ouvido era trilha sonora da minha juventude. Depois de uns 20 minutos de silêncio e esperança, o Tonhão gritou: "Peguei!" Saímos todos correndo. Ele puxava com força, o bambu envergando todo. O Quat gritou: "Segura, homem! Vai quebrar a vara!" Eu pensei: tomara que quebre. Aquilo nem vara é. É um espeto de assar coração. Quando finalmente tirou da água, era um tênis velho. Isso mesmo, um tênis branco, ou pelo menos já foi branco um dia, número 40, com uma meia ainda dentro. A gente caiu na gargalhada. O Tonhão ficou olhando sério, coçando a cabeça e falou: "Bom, pelo menos já é um pé na pescaria, né?" O Zé não parava de rir. Quase caiu sentado no isopor. Pegou o tênis, tirou a meia de dentro, cheirou e disse: "Isso aqui não é de hoje, não. Tem mais história que casamento de parente." O tempo passou e nenhum peixe deu sinal. A cada 5 minutos, alguém achava que sentiu um puxão, mas era só a correnteza. O Tonhão perdeu outra isca, dessa vez um pedaço de queijo, e o Quat resolveu improvisar um petisco com pão, sardinha e pimenta. Comeu metade, jogou o resto no anzol e mandou para a água. Aí veio o primeiro susto do dia. O Quat sentiu um tranco na linha. "Agora vai!" gritou, levantando a vara com tanta força que caiu para trás. Eu corri e agarrei a linha. O Tonhão pegou o puçá. A linha balançava, puxava, ia para o fundo. O coração da gente disparado. Era peixe, e dos grandes. O rio se calou, até os mosquitos pararam de zumbir. Mas aí, subiu. E não era peixe, era uma mochila. Isso mesmo, uma mochila marrom, toda molhada, embolada de lama e cheia de lodo. O Zé puxou com cuidado e jogou no chão. "Abre aí, Dito. E se for coisa de defunto? Melhor ainda", disse o Tonhão. "Vai que tem isca boa dentro?" Eu abri com a ponta do canivete. Saiu um cheiro de coisa esquecida. Lá dentro tinha um pacote de bala 7 Belo, um caderno com desenho de cavalo e umas moedas antigas. O Quat olhou, pegou uma bala, cheirou e colocou na boca. "Vencida desde 1996, ele disse, "mas ainda tem gosto." Eu pensei, esse homem não vai morrer de morte natural. Vai ser por bala 7 Belo contaminada. Depois disso, seguimos tentando pescar sério, mas o Tonhão se distraiu tentando fazer um café com água do rio. O Quat dormiu sentado, com a boca aberta, e quase engoliu um besouro. E eu só ria. Sabia que, mesmo sem peixe, aquilo ali já era história. E para quem diz que pescaria é coisa parada, eu digo, espera só o que vem depois. Porque foi na calmaria da tarde que a maior confusão começou. E foi por causa de um pato doido, com cara de quem tinha voltado da guerra. O sol já começava a se inclinar quando o silêncio da tarde foi quebrado pelo som mais esquisito que já ouvi na beira de um rio. Era tipo um quá, mas com raiva. Um grito de guerra esganiçado vindo do mato. Eu tava com a vara na mão, quase cochilando, quando ouvi aquilo e pensei, ou é um pato, ou é o Quat tentando cantar. O Tonhão foi o primeiro a ver. Ele apontou para o matagal do outro lado da margem e gritou, "Olha lá! Que bicho é aquele?" O Zé Quat levantou assustado, tropeçou no próprio pé e caiu sentado direto na caixa de iscas, esmagando todas as minhocas. Eu, com o coração batendo mais que tambor de escola de samba, olhei para o outro lado e vi a criatura. Era um pato. Mas não era qualquer pato. Era o maior pato que já vi na minha vida. Parecia ter uns 15 quilos, com penas arrepiadas, o olho virado e o bico meio torto. Vinha cambaleando pela beirada do mato como se estivesse possuído pelo espírito de um porco-espinho bravo. "É um pato do mato!" gritou o Quat, ainda deitado, com um pouco de terra na boca. "Isso aí não é pato?" "Não, é um mini demônio de penacho", falou Tonhão, fazendo o sinal da cruz com um pedaço de goiabeira. O pato atravessou o mato, desceu a ribanceira e, pluft, pulou direto na água, vindo em nossa direção. Eu gelei. "Ele tá vindo, homem! Ele tá vindo!" O bicho nadava em linha reta, rápido, determinado.
como se tivesse uma missão de vingança ancestral. Quando chegou perto, emergiu e subiu na margem com a fúria de um cabo da PM em dia de blitz. E aí, ele atacou. Primeiro foi no Tonhão. Voou em cima da barriga dele, bicando o boné. Tonhão gritava: "Tira esse capeta de cima de mim!" O Quati correu para ajudar. Pegou uma tampa de isopor e tentou usar como escudo, mas o pato desviou e mordeu a canela dele. Isso mesmo, mordeu. Eu juro que vi um pedaço da meia sair voando. Eu, como todo pescador prudente, me afastei uns 5 metros e comecei a filmar com o meu celular. Vai que precisava de prova depois, né? Mas o pior foi quando o pato deu meia volta, pegou impulso e voou em minha direção. Ai, meu São Pedro da Traíra, protege meu corpo. Me abaixei, rolei no chão e ele passou por cima, derrubando a vara, a garrafa de pinga e a dignidade da gente tudo. O Quati, desesperado, gritou: "Joga alguma coisa pra ele!" O Tonhão pegou a mochila velha que a gente tinha pescado e jogou no bicho. Acertou em cheio. O pato caiu de lado, rolou no chão e ficou parado. Silêncio. A gente se olhou. Os 3 suados, ofegantes, sujos de terra, mordidos e arranhados. E o pato, ali, esticado, de olho fechado. "Matamos o bicho!" sussurrou o Zé. "Tomara que não seja crime ambiental", disse o Tonhão. "Crime é ele ter mordido a gente. Isso é tentativa de assassinato", respondi. Mas aí, o danado deu um espirro, levantou, sacudiu as penas e foi embora andando, como se nada tivesse acontecido. Não correu, não voou, caminhou com calma, com aquele jeito cínico, tipo: "Vocês não valem meu tempo." A gente ficou ali, em silêncio, olhando ele sumir no mato. Depois de alguns segundos, Tonhão quebrou o silêncio. "Se alguém contar isso na cidade, vão achar que a gente tava bêbado." "Tava", disse o Quati, pegando de volta a pinga do chão. A partir daquele momento, a pescaria virou uma missão de esquecer o pato. A gente tentou pescar, mas a concentração foi embora. Tonhão tremia. O Quati olhava para o mato o tempo todo, com medo do retorno. Eu mesmo fiquei com a vara na mão, mas a mente longe, lembrando do dia que fui mordido por uma galinha d'Angola, e pensei que aquilo era o pior ataque que um ave podia dar. Estava errado. A gente ainda ficou mais umas 2 horas por lá, mas ninguém pegou nada. Só o Tonhão, que pescou outra coisa, um pedaço de pneu. A luz começou a baixar. O céu ficou cor de ferrugem e o mato voltou a ficar silencioso. Silencioso demais. O tipo de silêncio que faz pescador lembrar da própria vida. Foi aí que o Zé falou: "E se esse pato era sinal de alguma coisa? Tipo o quê? Tipo, a gente devia ter ido pescar em outra represa? Agora você me fala isso?" A noite caiu e a gente decidiu que era melhor voltar. Mas o retorno também foi um caos. E eu juro, tudo o que aconteceu na volta foi ainda mais absurdo. A gente decidiu levantar acampamento antes que o mato inventasse outro bicho para cima da gente. O Tonhão guardava as tralhas como quem arruma mala de fuga. Jogava tudo no porta-malas da caminhonete sem olhar o que era o quê. A vara dele foi junto com o espeto de churrasco. O Zé Quati, por sua vez, estava tentando limpar a mordida do pato com álcool e um guardanapo de papel. Eu fiquei responsável por apagar a fogueira, mas me distraí com um som vindo da água. Um ploc leve, como se alguma coisa tivesse pulado. Peguei a lanterna e apontei. Um peixe, um baita peixe, saltando livre, feliz, como se risse da nossa cara. "Olha lá!" apontei. "É o dourado? Eu vi! Tá rindo da gente! Tá rindo porque sabe que a gente não pescou nem lambari", disse o Tonhão. Decidimos ir embora com o coração meio murcho, sabe? Aquele sentimento de quem foi pro campo de batalha e perdeu a guerra pro inimigo mais improvável. Um pato doido e uma correnteza sem peixe. A volta começou tranquila, estrada de terra, sacudindo a caminhonete como uma pipoqueira. A trilha sonora era o Zé contando, pela 10ª vez, como o pato olhou nos olhos dele antes de atacar. Era um olhar de ódio, puro ódio. Nunca mais vou confiar em ave aquática. Mas claro que a calmaria não dura com a gente. Já quase chegando na cidade, o pneu da caminhonete estourou. Tonhão desceu bufando. "Eu falei que era para trocar esse pneu", berrou. "Falou nada", respondi. "Você só falou que ia
Dar para ir e voltar tranquilo. Fomos trocar o pneu. Ou melhor, tentamos. O estepe estava murcho. Isso mesmo, o estepe estava tão mole quanto promessa de político. E o macaco hidráulico? Esquecido. Estava onde? Lá em casa, ao lado da vara de pescar de verdade que o Tonhão deixou. Ficamos na estrada, parados, encostados na caminhonete, 3 pescadores sujos, mordidos e com cheiro de linguiça velha e derrota. Se passar alguém aqui e perguntar o que aconteceu, eu vou dizer que fomos atacados por um javali selvagem, disse o Tonhão. Fala que era um peixe alado, um pirarucu do cerrado, que veio do mato e furou o nosso pneu com a nadadeira, completou o Quati. Eu vou falar a verdade, falei, que fomos vencidos por um pato endiabrado e um tênis número 40. Rimos até a barriga doer. A verdade é que ninguém pesca só por causa do peixe. A gente pesca pela história que vai contar depois. Depois de quase 1 hora ali, passou um trator. Isso mesmo, um trator. Dirigido pelo seu João da oficina, que por sorte ia para a roça dele e nos deu carona até a cidade. O Quati foi na pá da frente, o Tonhão em cima do capô e eu espremido entre as ferramentas atrás do banco do trator. Cena linda. Um desfile de perdedores sorridentes. Chegamos na cidade à noite, fedendo, sujos, sem peixe, mas com assunto para 3 anos de boteco. Na porta de casa, Tonhão ainda virou para mim e disse: Dito, essa foi sua pior ideia de pescaria. Pode ter sido, respondi, mas pelo menos dessa vez, a gente tem prova. O Quati levou a meia mordida e eu tenho o vídeo do ataque do pato. Verdade. Só não mostra o trecho em que eu gritei: Me segura que eu vou morrer, pediu o Quati. Ah não, esse vai pro YouTube. Depois disso, cada um foi pro seu canto. Mas a história, essa ficou para sempre marcada. Não pelo peixe que não veio, mas pelo pato que veio demais. E eu garanto, nunca mais pescamos naquela curva do Rio Grande. Não por medo de onça, nem de sucuri, mas por respeito, porque aquele lugar pertence ao pato do Apocalipse. Mas essa história ainda não acaba por aqui, porque o que ficou mesmo foi a memória. Toda vez que eu entro no boteco do Joãozão, ali perto do açougue, já tem gente me chamando de longe. Ô Dito, conta de novo aquela do pato psicopata. É sempre a mesma cena. Uma cerveja suando na mesa, o Quati já meio alto, rindo antes mesmo de eu abrir a boca, e Tonhão fingindo que não lembra, mas morrendo de vontade de corrigir os detalhes. Mas sem exagero, hein, Dito? Ele fala. Exagero? Eu? Quem exagera é quem diz que pega pintado com clipe de papel. Respondo, fingindo ofendido. Aí eu começo, com o meu jeitão arrastado de quem já viu mais variação de anzol do que tipo de gente nesse mundo. Era uma vez 3 heróis da pesca, valentes, destemidos, determinados a trazer o maior dourado do Rio Grande. Levaram isca, barraca, pinga e coragem. Só esqueceram de combinar com o pato. O pessoal do boteco ri. Já ouviram 1000 vezes, mas pescador não conta história para surpreender. Conta para ritualizar. Esse pato, meus amigos, não era desse mundo. Era maior que um peru de Natal bravo. Veio no seco, bicando, voando, rolando. Parecia um míssil de penas. O Zé Quati sempre interrompe nessa hora. E tinha o olho virado. O bicho era doido. Eu vi. Tu viu foi nada, Quati. Você estava desmaiado com a meia mordida. A turma cai na gargalhada. Até quem não estava lá, jura que viu. Até quem nunca pescou, passa a jurar que já levou bicada de pato. É assim que nascem as lendas. Depois vem a parte do peixe que não veio. A mochila pescada, o pneu furado, o trator salvador. Tudo contado com a precisão emocional de quem transforma derrota em glória. E foi ali, meus compadres, que eu entendi que nem toda pescaria é para pegar peixe. Às vezes, a gente só precisa ir pro mato, brigar com vara, rir até doer a barriga e voltar com história boa. Porque peixe, a gente esquece o tamanho. Agora pato louco. Isso aí, ninguém esquece. A turma aplaude. Sempre. Às vezes até alguém paga mais uma rodada. E o mais curioso, teve um dia que apareceu um menino novo no boteco. Mochila nas costas, cara de turista perdido. Sentou perto, ouviu a história toda e no fim perguntou: Mas, e esse pato? Vocês têm foto dele?
Eu olhei sério nos olhos dele e disse: foto não tem, meu jovem, porque quando o medo é de verdade, a mão treme demais para tirar retrato. Ele ficou quieto, pensativo, depois riu e ficou. Voltou na semana seguinte. É assim que a gente vai passando o bastão, com riso, mentira e um tiquinho de verdade no meio. Hoje em dia, quando minha netinha me pergunta: vovô, é verdade que o senhor já brigou com um pato assassino? Eu respondo: foi mais feroz que onça e mais esperto que pescador mentiroso, mas no fim, eu ganhei. Ganhei a história. Porque é isso, né? Peixe a gente solta, mas história a gente guarda. E assim termina a lenda do dito barriga de lambari. Ou melhor, mais uma das lendas. Porque se tem uma coisa que não falta nesse mundo, é pescador com memória fértil e língua solta. Agora, se você quiser saber da vez que a gente pescou um tambaqui usando o bombom sonho de valsa, é melhor pedir outra rodada. E aí, você acredita que essa história aconteceu de verdade? Ou o dito barriga de lambari inventou tudo só para pagar menos a conta do boteco? Comenta aqui embaixo qual foi a maior mentira de pescador que você já ouviu. Ou já contou. Vai! Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos causos. Aqui, toda semana tem pescaria, confusão e muita história boa para te fazer rir. Valeu e até o próximo Contos do Anzol.